paz do Senhor, meus irmãos. Mais um vídeo aqui no canal, uma videoaula, né? Aqui do EBD levado a sério. Para vocês que estão aí acostumados com nossos vídeos aqui no meu canal, deve ter percebido que eu coloquei um nome novo aí, né? Na verdade, agora que eu coloquei o nome, né? Porque antes eu usava o meu nome aí, Alair Bento Proença, que era o nome do canal. Mas estamos aí, né? É um nome que eu achei bem melhor, né? Está aí, levando essa marca aí, já que eu levo muito a sério essa questão de escola bíblica dominical. E procuro sempre a perfeição, aperfeiçoar na verdade, né, que perfeição nunca vou conseguir, né? Perfeito é só o Todo-Poderoso, é Deus Todo-Poderoso, mas procuro me aperfeiçoar a cada dia. Muito bem, meus irmãos, desde já, para quem não me conhece, eu sou o irmão Alair Bento Proença, pertenço à Igreja Assembleia de Deus de Porto Velho, Rondônia, congrego no setor de número 53, sou professor de escola bíblica dominical, sou formado em pedagogia. E o meu intuito aqui, como eu já disse aqui nos demais vídeos anteriores, né, eu deixei bem claro que eu procuro, né, trazer aqui uma videoaula voltada à escola bíblica dominical. Por enquanto estamos trazendo aí videoaulas da revista Adulto, a revista Escola Dominical Adulto. Mas consequentemente, né, se tudo correr bem, né, do crescimento aí do canal, vamos estar aí trazendo aí também para jovens e adolescentes lições, né, diferentes. Por enquanto é só um vídeo por semana, mas seja tudo na vontade de Deus. Na verdade, eu faço tudo para a glória do Todo-Poderoso. Bom, vamos então falar com nossos amigos aí que estão participando junto conosco aí, né, assistindo as videoaulas. Eu queria pedir para você aí, meu amigo, você não se esqueça de dar o seu like, isso mesmo, você vai aí do lado esquerdo do seu vídeo, né, você vai aí ter o famoso joinha e não se esqueça de dar o seu like, isso mesmo, dê o seu like aí. E também você que está chegando agora no canal, vem aí, se inscreva aí no canal. Para o crescimento deste canal nós precisamos aí da sua ajuda, isso é o que nós estamos pedindo aqui, né? Para o crescimento, para que possamos amanhã ou depois estar trazendo novos vídeos aqui para ajudar os professores, alunos aí da Escola Bíblica Dominical. Também você que está inscrito aí, né, que se inscreveu, eu queria que você também apertasse aí o botão, né, o botão aí do sininho, para que você, né, recebesse novos vídeos, né, toda semana recebendo vídeo novo aí, então você seja avisado de antemão. Mas dá uma verificada aí se ficou, né, o sininho foi acionado. Muito bem, então vamos à presente lição, essa lição que será realizada no dia 17 de março, né, uma lição muito importante, que traz por título Discernimento dos Espíritos, um dom imprescindível. É uma lição muito, como diz, né, na verdade, muito importante para o meio evangélico, é uma lição muito importante para o meio cristão, então vamos a ela. Vamos aqui primeiro, né, fazer aqui a leitura do texto áureo, que diz assim o texto áureo: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 15. A verdade prática diz: o discernimento de espíritos é um dos dons espirituais concedidos aos crentes em Jesus. Ele nos capacita a distinguir o real do aparente e a verdade da mentira. Meus irmãos, vamos a essa lição que acredito que é uma lição muito importante para você aí que está procurando, né, ter um relacionamento íntimo com Deus, você que está procurando servir a Deus, o verdadeiro Deus da Bíblia, aquele Deus criador dos céus e da terra, você que está procurando levar, né, a sério aquilo, né, isso que nós... Porque, na verdade, a pessoa que vem procurar servir a Deus, eu particularmente, quando aceitei Jesus, há 14 anos atrás, né, eu até hoje não senti vontade de sair. Teve momentos de fraquezas, mas uma coisa que eu levei a sério é essa questão da palavra de Deus, de ouvir a vontade de Deus. Eu, particularmente, sempre gostei de escola bíblica dominical, eu sempre fui aluno, né? E não perdi esse hábito, ainda sou aluno, apesar de dar aula, né? Eu também ajudo também ali, quando eu posso, né, estar ali dando aula, mas sempre fui aluno. Quando eu estou vou em algum lugar, visitar alguma cidade, né, eu procuro também estar ali na escola bíblica dominical. Não interessa, eu procuro ali na igreja onde eu congregava, ali na cidade de Jipaná, por exemplo. Toda vez que eu vou em Jipaná, eu procuro ir na escola dominical. Se não for na igreja onde eu congregava, eu procuro uma igreja da próxima ali, que todo domingo, na igreja Assembleia de Deus, tem escola dominical. Então, a partir das 8 da manhã, né, vamos participar juntamente com meus irmãos. Isso é algo que eu gosto, isso é algo que tem que ficar em primeiro lugar aqui, é a escola dominical.
Vamos até uma presente lição, então, meus irmãos. Pois bem, discernir e discernimento. Segundo a Assembleia de Deus, né, essa é uma regra de fé da nossa igreja, Assembleia de Deus, né, ela traz aqui, vem falar sobre o dom, né, da sabedoria, é um recurso extraordinário, proveniente do Espírito Santo, cuja finalidade é a solução de problemas igualmente extraordinários. Ou seja, esse dom de discernimento, na verdade é um dom para algo, ele é extraordinário, então é para algo extraordinário, algo que está ali só na alçada do Deus Todo-Poderoso, aquele que ele que pode resolver, né? Ele que pode dar a palavra final. Aí você vai falar assim, mas me explique melhor, meu irmão. Eu vou te explicar melhor. O que acontece é o seguinte, quando alguém, por exemplo, lança uma profecia, isso é um exemplo, lança uma profecia ou fala alguma coisa relacionada a Deus, aí fica aquela prova, será que foi de Deus? Esse dom é para isso, para impedir que aconteça de que a heresia venha adentrar no meio cristão, venha adentrar no seio da igreja. Então, o que acontece? Você sabendo isso, você vai entender que esse dom, ele é necessário no meio cristão, ele é necessário, há uma necessidade. Não é à toa que Deus concedeu esse dom aos homens. Ele concedeu esse dom porque ele sabia, ele tinha ciência, né? Ele sabe que o inimigo de nossas almas, ele ia lutar. Ele não ia deixar barato as pessoas aí procurando, né, aceitando a fé, ele não ia deixar barato essa situação, então ele ia procurar o quê? Arrancar aquilo que é de precioso, arrancar esse pensamento cristão da cabeça da pessoa, porque se ele arrancando isso aí, ele arrancando esse tipo de coisa da cabeça da pessoa, consequentemente, ele não vai prosseguir na caminhada. Muito bem, meus irmãos. Discernimento, né, no uso geral, né, ele é um discernimento da vida cotidiana, né, a capacidade de compreender e avaliar as coisas com bom senso e clareza. Ou seja, quando você tem isso, né, tem o bom senso, né, você consegue discernir, você vai conseguir o quê? Ver aquilo, né, você vai julgar aquilo conforme Deus manda, conforme aquilo que é certo manda, você vai julgar. Na verdade, muitas pessoas falam assim, você não deve julgar, você não pode julgar para não ser julgado. Na grande realidade, se eu for julgado, não tem problema. Se eu for julgado conforme a palavra de Deus, está bom demais. O ruim é quando eu sou julgado conforme o olhar humano. O ruim é quando eu sou julgado conforme o meu pensamento. Mas quando eu sou julgado conforme a palavra de Deus, então isso é bênção de Deus. Se eu estiver errado, o bom então que eu venha me consertar com Deus. Se eu estiver certo, se eu estiver na posição certa, né, na posição que direciona ao céu, então me desculpe, eu estarei continuamente seguindo a vontade do Todo-Poderoso. Essa é a questão do discernimento. Quando você está ali na igreja ali, e é lançado alguma coisa, porque continuamente é lançado profecias, continuamente é lançado dentro da igreja, principalmente no nosso segmento, né, segmento pentecostal, continuamente nós vemos profecia em nosso meio. As pessoas de fora têm um costume de falar, não, isso não é assim, não é bem assim. Eu até falo, a pessoa deveria tomar um pouco de cuidado quando ele fala esse tipo de coisa. Se ele não tem o conhecimento, não tem essa intimidade com Deus, ele vai julgar, ele automaticamente estará pecando contra Deus. Pois bem, na atualidade, meus irmãos, o que nós vemos continuamente é o seguinte, nessa atualidade que nós estamos vivendo, o que nós vemos todos os dias é o seguinte, a pessoa dizendo que é servo de Deus, dizendo que é profeta de Deus quando não é. É nesse quesito que nós devemos tomar cuidado. É nesse quesito devemos tomar cuidado, porque muitas das vezes a pessoa está dando uma profecia, algo que aparentemente é muito bom, algo que aparentemente deve ser maravilhoso, aparentemente é uma bênção de Deus, mas está te levando para um caminho torto, está te levando para um caminho que não vai ao céu. Isso é perigoso. E se é perigoso, o bom mesmo é você estar indo na direção de Deus. E para você ir na direção de Deus, o que você deve fazer? Você deve buscar orientação ao Todo-Poderoso. E essa orientação é feita como? Com oração. É buscando aquela conversa, aquele bate-papo, aquele papinho de pé de ouvido com o Senhor ali, aos pés dele, para ouvir o que ele tem a falar, o que ele tem a dizer, a direção que ele vem a colocar você, para você seguir. Isso é algo que nós precisamos estar ciente em nosso meio, ciente em nossas vidas de cristão, né? Nossa vida aqui como servo de Deus, né? Devemos estar ciente disso, devemos estar com essa ciência. Não podemos fazer igual aconteceu ali com Josué, na época que eles estavam ali lutando, foi lutar ali contra ali, né, o Ai, né, na verdade, aquela cidade ali, que não era uma cidade muito grande. Eles não buscaram a direção de Deus e acabaram
sofreu derrota. É o que acontece quando o crente não consegue, ele não consegue, né, obedecer, não consegue ouvir a voz de Deus. Porque muitas das vezes é a voz de Deus que está falando conosco, nós não damos ouvido, ou simplesmente não consultamos a Deus. Esse foi o erro que aconteceu ali com Josué, ele não consultou. Na verdade, não é só o povo de Ai, tinha ali, teve aquela consequência ali também, né, dos Gebeonitas, né, que eles não consultaram a Deus e acabaram recebendo os Gebeonitas no seio do povo ali, do povo de Deus, acabaram aceitando ele, porque na verdade eles não consultaram a Deus, fizeram uma promessa ali e consequentemente teve um peso, né, porque na verdade eles não se juntou ali com o povo de Deus, acabou ficando junto ali continuamente, por quê? Porque não procurou o que? Acompanhar aquela ordem de Deus, não procurou consultar a Deus, porque na verdade era ordem de Deus consultar. Toda vez que fosse fazer qualquer coisa, é sempre procurar consultar. Eles não procuraram consultar e acabaram pagando um preço que não foi muito baixo. Na verdade, quando descobriram que o povo do Gibeão, quando descobriram onde eles estavam no meio do povo, ali no povo da terra de Canaã, estavam no meio do povo, que eles estavam ali adentrando na terra. Então, se eles estavam adentrando ali, depois que já era tarde demais, que foram perceber e não tinha como voltar atrás, porque já tinha dado a sua palavra, né? A palavra, pelo menos naquela época, né? Era algo que se a pessoa desse a palavra, ele tinha que cumprir. Na realidade, era para cumprir hoje também. Se a pessoa dá a palavra, ele era para cumprir. Ele não cumpre porque não tem palavra. Essa é a realidade. Vamos ao próximo tópico, então, meus irmãos. O próximo tópico vem falar aqui, porque na grande realidade, aqui o comentarista usou aqui esse texto, né, ali de Atos dos Apóstolos, onde fala sobre essa adivinhadora que estava ali em Filipos, né, uma adivinhadora que estava continuamente ali vindo, perseguindo, né, andando atrás dos apóstolos, né, eles estavam estava na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele estava naquela viagem muito importante, e estavam toda de manhã, quando eles iam fazer a oração, né, antes de iniciar ali a sua obra missionária, eles iam fazer uma oração, e nessa questão que ia fazer a oração, essa pitonisa, né, essa adivinha, ela vinha atrás de apóstolo Paulo e começava a falar, são esses aí os enviados do Deus Todo-Poderoso, eles que são isso, eles que são aquilo, ele começou a falar, né, começou a dar aquele elogio. Isso é algo preocupante, meus irmãos, quando a pessoa começa a te elogiar demais. Muitas das vezes a pessoa que elogia demais, por trás disso há um laço do inimigo, porque na grande realidade é o seguinte, quando você é elogiado demais, você se confia demais em você e esquece que nós devemos confiar unicamente no Todo-Poderoso. Estamos num caminho que leva ao céu e o nosso inimigo ele não vai ter pena de você, ele não vai guardar, não, ele vai procurar te derrotar mesmo, vai te jogar por terra mesmo, não tem conversa, vai procurar fazer isso. Se você não estiver apto, não estiver preparado, se o seu ego crescer, naquele momento que o seu ego estiver falando mais alto do que o Espírito Santo, Deus não vai estar no negócio e, consequentemente, você vai estar enfrentando diretamente o inimigo sozinho, sem a ajuda do Todo-Poderoso. Então, é o que acontece. Essa mulher ela vinha continuamente ali falando e chegou um certo momento, o apóstolo Paulo virou para ela e repreendeu Satanás, repreendeu o inimigo que estava ali, né, assolando a vida daquela mulher que estava ali, oprimindo aquela mulher, e ela foi liberta no nome de Jesus. Só que isso teve uns problemas ali, porque as pessoas estavam visando o quê? Estavam visando o dinheiro. É o que tem acontecido continuamente nos nossos dias. As pessoas vão pregar o evangelho visando o dinheiro, não visando as almas. Algo que continuamente vemos aí as pessoas falarem, é o que tem causado maior escândalo no meio do evangelho, o que tem causado maior escândalo é esse comércio que tem acontecido no seio da igreja. É algo preocupante. Eu, particularmente, me preocupo com esse tipo de coisa, porque a pessoa tem que fazer isso em prol da obra de Deus, tem que fazer isso pensando no crescimento da obra de Deus, não no crescimento dele, não para o enriquecimento dele. Ele tem que se preocupar com a vida da igreja, aquela lenha, aquele óleo que venha fazer o crescimento da igreja, o combustível, né? Que levanta, que faz a igreja andar. A pessoa tem que se preocupar com isso e não com o seu bem-querer, a sua vida secular, a sua vida pessoal. A partir do momento que o obreiro coloca a sua vida pessoal acima da igreja, acima da igreja, né? Aquela sua vida. Estou falando aqui, não estou falando da sua vida familiar, estou falando daquela vida
do luxo da vida, quando ele coloca o luxo da sua vida acima da preocupação com o crescimento da igreja, você coloca isso acima da igreja, ele está indo para um caminho um pouquinho longe daquilo que o crente deveria andar. Na verdade, ele está indo para um caminho que ele... Né? E é o que tem ocorrido ultimamente. As pessoas se preocupam com o dinheiro. Ele vai pregar se estiver pagando, ele vai pagar se estiver um hotel 5 estrelas, e assim vai. Vemos pessoas negociando, vendendo a fé, ele vendendo um pedaço lá de madeira ali, que diz que é um pedaço da cruz de Cristo, a pessoa vendendo o óleo ungido. Não existe, meus irmãos, o óleo ungido. Isso aí já é algo que foge daquilo que a Bíblia fala. Não existe o óleo foi feito para ungir, e não existe o óleo ungido. Quando a pessoa usa esse tipo de coisa, ele não tem discernimento, e o pior é que isso chama a atenção das pessoas. As pessoas acabam sendo levado por esse tipo de coisa, porque olha, a pessoa tem uma boa palavra, a pessoa tem aí fica aquele culto irracional, e não podemos esquecer que o culto tem que ser racional, você tem que raciocinar, você tem que deixar, é isso que nos diferencia dos animais. Se você não consegue raciocinar no culto, você não está diferente dos animais. É essa a realidade. A pessoa que não consegue raciocinar, que não deixa a razão ali, né? Ele é dominado pela emoção. A partir do momento que ele é dominado pela emoção, não é Cristo que está agindo. Na verdade, Deus não priva você do seu sentimento. O Todo-Poderoso não vai privar isso de você. Você tem que adorar a Deus com o seu coração, sim, mas você não pode ser privado da sua razão. Você não pode ser privado daquilo que Deus te colocou para você. É isso que temos que colocar em mente. E foi o que aconteceu aqui com essa questão aqui essas adivinhações, essa questão de hoje em dia, isso que tem matado, né? Tem fugido daquilo que a Bíblia tem ensinado, tem fugido daquilo que a Bíblia ensina, e isso é terrível, isso é preocupante nos nossos dias. Porque na grande realidade o texto bíblico, meu irmão, ele é uma referência para o cristão, ele é uma referência, e nenhuma mensagem que é colocada aí, nenhuma mensagem, ela tem um peso, né, que ela entrega aí, ela tem um peso acima do texto bíblico. Se ela estiver acima do texto bíblico, ela está fugindo daquilo que Deus ensinou, daquilo que o Cristo ensinou, ou seja, é uma imitação barata do Evangelho. As pessoas têm procurado vender um Evangelho barato, um Evangelho genérico, um Cristo diferente daquilo que a Bíblia ensina, e isso é um erro fatal, é algo que tem levado muitas pessoas, tem levado várias pessoas à perdição eterna, tem levado várias pessoas a vender aquilo que ele vendeu, os seus bens, acabando com tudo e esperando umas esperanças mortas, esperando, você vender a sua casa e está lá nesse trabalho, nessa ocasião, você vai ser abençoado, Deus vai te dar uma casa muito melhor. Não, meu filho, isso está errado, isso é um evangelho diferente, isso é falta de discernimento, a pessoa não consegue discernir o bem e o mal. Ele não consegue discernir. Por isso que ele é levado a acreditar nesse erro. Ele é levado a aprender coisas que foge daquilo. O interessante é que quando você vai conversar com um tipo de pessoa que já foi colocado na sua mente esse tipo de pregação, esse tipo de Jesus, esse Jesus que vai abençoar, que vai dar dinheiro para ele, que vai dar riqueza para ele, que vai dar poder para ele aqui na terra. Quando ele acredita nisso, fica difícil de arrancar isso da cabeça dele. É difícil você mostrar para ele que não é esse o Cristo que nós pregamos, que não é esse Cristo que está falando da Bíblia. O Cristo da Bíblia era aquele que, se você for olhar bem, analisar bem, preste bem atenção. Jesus não andava com luxo. Jesus, quando a única vez que ele andou montado em alguma coisa, foi no jumento e foi emprestado. O jumento nem dele não era. Quando ele entrou ali naquela ocasião que ele entrou ali em Jerusalém, a entrada triunfal de Cristo ali em Jerusalém, ele pegou um jumento que não era dele, pegou emprestado um jumento. Para você ver, o ministério terreno de Jesus, ele fez praticamente a pé. Às vezes que usava algum transporte, foi, por exemplo, algumas vezes que ele andou ali, porque os seus discípulos da grande, teve 4 deles que eram pescadores, né? E tendo essa questão deles serem pescadores, ele teve algumas vezes que foi atravessado de um lado para o outro do mar. Ele atravessou como? Atravessou no barco. Mas teve ocasião que ele teve que andar a pé, em cima da água. Por que aconteceu isso? Porque ele não tinha dinheiro, não estava preocupado com o posse, estava preocupado com a alma do ser humano, estava preocupado com aquela alma que precisava ir para o céu, aquela alma que, consequentemente, se morresse daquele jeito, iria para o inferno. É isso que temos que colocar em mente. É o que está acontecendo, as pessoas têm sido levadas por esse evangelho fajuto. Por quê? Por falta de discernimento, por falta de discernir o que é certo do errado. Aí ele está sendo levado por mentiras,
por falsos cristos. Porque a grande questão é o seguinte, o que é um falso Cristo? O falso Cristo é aquele que nega a eficácia de Cristo, que nega o evangelho genuíno, que nega aquilo que Deus colocou para o homem. Porque Deus colocou para o homem o quê? Ele colocou o quê? Ele colocou um evangelho que é o céu, que é a salvação da alma. Não é o dinheiro no banco, não é o carro novo, não é saúde, nem saúde. Tá certo que a questão você pode, eu não estou dizendo que você não pode ser abençoado, você pode ser abençoado, Deus pode te abençoar. Só que isso não é o papel principal. O papel principal do crente é pregar o céu. Se acontecer de Deus me abençoar aqui financeiramente, amém. Glória a Deus por isso. Mas se não for, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aí arrumando desculpa, arrumando o porquê das coisas? Não, está errado. Temos que ter discernimento, temos que aprender a discernir o que é certo e errado. E isso você só faz se você tiver comunhão com Deus. Porque se você não tiver comunhão com Deus, você é levado por esse evangelho. E isso, você só esse dom você adquire com uma comunhão com Deus. Não é algo mirabolante, não é isso não. Quem dá esse entendimento, quem fala no seu ouvido é Deus. Só que para isso acontecer, você tem que ter intimidade com Ele, você tem que ter um compromisso com Ele. Aí vem a questão, aí você fala assim, mas e quando a pessoa descobre, quando a língua, aí isso já é outro caso, isso aí já é o dom, já estamos falando sobre o dom, né? Como estamos falando sobre o dom, o que acontece? Isso, o próprio, se você tiver intimidade, Ele vai dar esse dom para você. Onde você vai ver que aquilo é um espírito errado, é um espírito do erro, é um espírito da mentira, é um espírito que vem para enganar a igreja. É isso que devemos colocar em nossa mente, é isso que temos que inculcar na nossa mente, para não sermos levados para o evangelho fajuto, esse evangelho fajuto que as pessoas estão pregando por aí. Vamos ao próximo tópico então, meus irmãos. Aí estamos aqui desmascarando os ardis de Satanás. É o que tem falado, meus irmãos. Se a pessoa tiver esse discernimento, ele vai conseguir enxergar além daquilo que os seus olhos carnais não conseguem enxergar. Aí você pergunta, irmão Alair, como eu devo fazer isso? Com oração, aquela conversa com Deus. Se você tiver aquele diálogo com Deus, ele vai abrir sua mente e você vai ver. Aconteceu com Geazi, estava lá Eliseu, na sua casa, na sua cabana, e Geazi saiu lá, ele com seus olhos carnais, ele não conseguia enxergar. Ele não conseguiu enxergar. Aí ele falou, meu Senhor, estamos cercados, estamos perdidos. Aí Eliseu falou, Senhor, abre os olhos deles. Foi quando ele abriu os olhos, espiritual, né? Foi quando o Espírito arrancou as escamas dos seus olhos, e ele conseguiu enxergar vários carros de fogo, anjos ao redor deles. O exército de Deus era muito mais numeroso do que o exército que estava ali, querendo levar Eliseu. Isso é algo que nós devemos fazer, procurar. É algo que nós devemos procurar em nossas vidas, para que não possamos ser enganados. Porque o engano, irmão, pode ser, qualquer pessoa pode ser enganada. Qualquer pessoa, eu posso ser enganado, o meu pastor pode ser enganado, qualquer pessoa, porque é um homem. Mas o que acontece? Quando acontece é quando você não dá ouvido à voz de Deus. E para você fazer isso é o quê? Com oração. Porque a oração é o quê? É aquele bate-papo, aquela conversa com Deus. É aquela intimidade. Você conversa com quem você tem intimidade. Então, se você tem intimidade com Deus, se você conversa com Ele e você ouve a voz de Deus, você tem tudo para se dar bem com Deus. Você tem tudo para estar indo para o caminho certo. Pois bem, vamos aqui ao dom do Espírito, né, do Espírito Santo. O dom de discernir os Espíritos aparece logo após o dom de profecia. Por essa razão, muitos associam o referido dom como meio de julgar as profecias. Mas o contexto do Novo Testamento mostra que essa não é sua única função. Não é a questão, quando fala de discernimento, a pessoa já pensa a questão de discernir se a língua que o irmão está falando é de Deus ou não, ou se a profecia é de Deus ou não. Na verdade, esse dom também serve para o seu dia a dia, para você ter aquela escolha certa, aquela escolha sensata. O Espírito Santo vai te guiar. É o que estamos falando aqui. O Espírito Santo vai te guiar. É Ele que te guia. Não é não é o meu pastor, o seu pastor, ou o que seja, o seu líder ali que está ali te liderando. Não interessa quem. Não é ele que tem que te guiar. Quem tem que te guiar é o Espírito Santo. Na grande realidade, o pastor está ali para ajudar, lógico. Não vamos tirar o mérito do pastor, não vamos tirar o mérito dele, desse homem que foi colocado também por Deus. Mas só que tem uma coisa: por ele ser um homem, ele também pode falhar. E se você tiver a direção de Deus, quando o pastor vir falar com você, Deus vai usar ele para falar com você, você vai ter o discernimento que ele está sendo usado por Deus para falar contigo. Isso é algo que nós devemos colocar em nosso coração. Porque o pastor, na verdade, ele foi enviado por Deus. O pastor, se você tem um pastor aí, ele pode ser um ser humano comum, um ser humano que comete erros, sim, ele pode sim, só que ele também foi colocado por Deus.
E se ele for colocado por Deus, você tem que dar ouvido. Dar ouvido quando ele estiver indo em direção ao Deus Todo-Poderoso. Se ele estiver caminhando para o lado errado, aí sim. Mas enquanto ele estiver direcionado por Deus, você pode sim seguir as palavras que ele está usando. Porque isso é direcionado por Deus. Mas só quando ele estiver sendo usado. E para você reconhecer isso, vocês também têm que ser direcionados por Deus. Porque se você não for direcionado por Deus, se o seu pastor sair fora da linha, você vai caminhar junto com ele. Ou, consequentemente, sem a direção dele, você vai acabar se desviando. Por que vai acabar se desviando? Porque não tem aquele olho espiritual, a visão espiritual que te leva ao céu. Amém, meus irmãos? Uma estratégia demoníaca para confundir o povo. É muito estranho que o espírito maligno que atuava na vida do jovem viesse gritando publicamente por muitos dias, elogiando Paulo e Silas, com as palavras: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, que é o versículo 17, né? Pois bem, meus irmãos, que eu falei para os irmãos, a questão do elogio, quando a pessoa cresce a bola, o seu ego começa a inflar. A partir do momento que o seu ego começa a inflar, Deus não está no negócio. Bote isso na sua mente. A partir do momento que você achar que é você que faz, que é você que acontece, Deus não está nesse negócio. A partir do momento que você olhar, quando você olhar alguém pregando a palavra de Deus, você olhar assim: eu prego melhor. Não é você, é o Espírito Santo que te usa. E se você colocar eu prego melhor, Deus não está nesse negócio. Aí quando você olha uma pessoa que está cantando um louvor a Deus, aí você olha, eu canto melhor, você já está colocando o seu ego acima de Deus, você está colocando o seu ego acima do poder. A partir do momento que você colocou o seu ego acima dessas coisas, acima de Deus, você está caminhando para um caminho que não é o céu. Sinto muito lhe dizer, mas essa é a realidade. O que é a grande realidade que devemos botar em mente é assim: todos nós, perante Deus, todos nós somos iguais. E se somos iguais, não é falar que eu sou melhor. Não, o Espírito Santo age melhor. O Espírito Santo age melhor. Não eu. Eu não. Tem que fazer igual o nosso irmão João Batista falava. Que ele cresça e eu diminua. Enquanto você estiver fazendo desse jeito, você vai ter sucesso na sua vida espiritual. Você vai ter sucesso nessa sua vida e, consequentemente, você será levado ao céu naquele último dia. Vamos ao próximo subtópico, então. A libertação da jovem adivinhadora. A moça era escrava que dava muito lucro a seus senhores. É o que tem acontecido. Quando dá lucro, se você for contra, eles vão contra você. Eles vão te levar. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Por ter libertado aquela mulher, o que aconteceu? Depois de ter liberto ela, eles viram que ia acabar com o seu lucro. É o que tem acontecido ultimamente. As pessoas visam o lucro, visam o dinheiro, visam o seu crescimento ali social, a sua posição ali, e se esquece que a melhor posição é estar ali de joelhos, na posição ali, posicionado debaixo ali das potentes mãos do Todo-Poderoso. Mas uma coisa que devemos falar é o seguinte, meus irmãos: essa necessidade do dom de discernimento, esse dom é necessário no nosso meio. Nós precisamos desse dom. É algo preocupante uma igreja que não tem alguém que seja usado por Deus por esse dom. É algo que precisa, a igreja precisa. Porque muitas das vezes alguém pode querer se infiltrar em nosso meio com um evangelho diferente daquilo que a Bíblia ensina. E, consequentemente, se você não tiver esse discernimento, você acaba levando como se fosse de Deus. A pessoa vem e traz uma profecia, e você acha que você não tem um discernimento, o pastor, o líder, não tem esse discernimento, ele acaba sendo levado por esse tipo de coisa. É algo preocupante. As nossas igrejas têm que ter isso em seu seio. Tem que estar continuamente ligado, íntimo a Deus, íntimo com Deus, o Todo-Poderoso. É isso que eu venho trazer para os irmãos. Se você não tem esse dom, procure esse dom. Se você não tem essa intimidade com Deus, procure essa intimidade. Ele está aí querendo fazer intimidade, querendo ser íntimo de você. Ele está aí procurando a sua intimidade. Mas para isso acontecer, você tem que se entregar, você tem que se jogar aos seus braços e deixar que Ele faça a obra na sua vida. Isso há uma necessidade. A obra de Deus é carente desse dom. É carente disso aí. Nós não temos visto mais isso nos nossos dias, nos nossos cultos. Não vemos nem mais o batismo com o Espírito Santo nos nossos cultos. Não vemos mais isso. Não conseguimos ver mais isso no nosso meio. As pessoas falando em mistério, não conseguimos ver mais isso. Isso está sendo escasso no nosso meio. Mas por que será? É porque acabou a intimidade. E se acabou a intimidade, não estamos indo no caminho certo. Estamos num caminho totalmente diferente daquilo que a Bíblia ensina.
Nós temos que ter essa intimidade com o Todo-Poderoso. Se você não tem esse discernimento, procure. Deus está aí, ó, pronto para te dar essa bênção na sua vida e você ser uma bênção aonde você está congregando. Amém? Desde já eu quero aqui agradecer a todos os nossos irmãos que estão aí juntamente conosco assistindo nossos vídeos, né? E eu também quero agradecer também a você que está chegando agora e não se esqueça, dê o seu like aí no vídeo aí para ajudar o crescimento do canal e também eu lhe peço para você venha se inscrever no canal, não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho aí que isso é bom.